Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui na página do Guia de Mogi das Cruzes e também no grupo do Mogi em Debate. Hoje nós estamos recebendo aqui para uma conversa o vereador da cidade de Mogi das Cruzes, Eduígues Martins, que vai conversar bastante a respeito sobre o panorama da cidade de Mogi das Cruzes, seu mandato, e igualmente também sobre suas expectativas para as próximas eleições municipais. Primeiramente, muito boa noite, vereador. Boa noite, Luiz Felício. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Quero dar uma boa noite também para todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, especialmente nas páginas que você gerencia, o Guia de Mogi das Cruzes, Mogi em Debate, né? Eu sei que também tem a TV Fato. Então, é uma grande satisfação estarmos aqui batendo papo nessa noite de sexta-feira. Vereador, esse já é o seu segundo mandato da Câmara Municipal. Quais foram as realizações e seus projetos de destaque ao longo desses 8 anos, ou praticamente 8 anos? Olha, Luiz, eu fiz vários projetos que se tornaram leis. Vou destacar aqui 2 deles que eu considero importantes. Um é o projeto que proíbe fogos e artifícios, coisas em casa noturna. Foi logo após aquele acidente da Boate Kiss. Sim. Né? Boate Kiss foi um evento que marcou muito o Brasil, com centenas de feridos e vários mortos, né, naquela oportunidade. Verdade. Depois tivemos outros projetos de defesa do consumidor, como, por exemplo, precisa fiscalizar mais, mas aqui é obrigado o visor do caixa registradora ficar voltado para o cliente quando ele está realizando suas compras. Os supermercados têm que deixar voltado para os clientes, porque muitos clientes, depois de comprar, pagar, percebiam que a conta não estava correta. Né? Entre outras ações que o nosso mandato teve, de defesa da criança e do adolescente, enfim, várias outras ações nesse sentido. Vereador, durante esse tempo, em virtude do seu partido ser oposição das atuais situações dos 2 prefeitos que passaram aí por Mogi das Cruzes, e, aliás, o que está hoje, inclusive, o Marcos Mello, nós observamos sempre na TV Câmara, ou até mesmo nos jornais, aqui no Facebook, um embate muito grande de ideias, inclusive entre o senhor, o próprio vereador Rodrigo Valverde, uns projetos que sempre vão de acordo ao bem-estar da população, mas isso, de repente, não é bem visto pelo outro lado, por vocês manterem essa oposição constante. Como é lidar com isso no dia a dia? Veja bem, Luiz, importante também para quem está assistindo a nossa live e que vai assistir posteriormente, porque ela fica nas redes sociais. Claro. Olha, a Câmara Municipal tem 23 vereadores, né? A Câmara Municipal tem. Oscilando, 3 são de oposição, eu digo 3 porque o vereador Caio Cunha agora que é de oposição, mas nunca foi de oposição, portanto, eu e o vereador Rodrigo Valverde somos de oposição, e eu de oposição desde o primeiro mandato. 23 pessoas apoiando o prefeito e votando em todos os seus projetos, sem questioná-los, sem discutir. Já tem uma máxima que diz que toda unanimidade é burra. É sempre necessário ter o contraditório, ter quem questiona, ter quem pergunta, tem quem investigue. Então, nosso papel não é um papel de ser chato, de ser inconsequente. Aquilo que é de interesse da cidade é bom, nós votamos favorável. Mas aquilo que é contra os interesses da população, nós votamos contra. Doar áreas de maneira indiscriminada, áreas públicas para grupos, gente que tem poder econômico, que pode comprar, aumento de IPTU, isenções fiscais, que é o povo pagar impostos, mas determinados grupos não pagar. Então, aí nós somos contra, a gente vota contra.
de consciência em paz, porque nós estamos cumprindo nosso papel, independentemente se agrada A ou B. Nosso papel é fiscalizar e legislar. Aquilo que não for de encontro aos interesses populares, a gente vota contra, pode ter certeza. Vereador, uma pergunta até em relação ao próprio Partido dos Trabalhadores e no que diz respeito também a algo que se conecta com uma obra recente que nós temos aqui em Mogi das Cruzes, que é o complexo viário Tirreno de Zambiajo, muito criticado, inclusive, conversava com o vereador Rodrigo Valverde algumas semanas atrás sobre isso. Em ocasião, quando essa verba foi liberada para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, tínhamos, junto ao governo Dilma Rousseff, o ministro das cidades, que era o Gilberto Kassab. E até então entendia-se que o líder do PSD se comunicava bem, se transitava bem dentro dos próprios petistas em Brasília. Pois bem, mesmo assim, o governo Bertaioli tinha uma certa conexão, digamos assim, entre Kassab e o próprio PT. E por que hora ou outra, o PSD, nessa ocasião, transitava bem em Brasília, mas vocês não conseguiam essa aproximação para discutir todos esses projetos com o governo daqui? Por que, de repente, o PT de lá era um pouco diferente do PT de Mogi em relação ao partido PSD? Ou isso foi uma mera impressão? O senhor poderia dizer algo a respeito? Olha, veja bem, existe uma coisa chamada coalizão, governo de coalizão. Ninguém governa o Brasil se não tiver uma coalizão no Congresso Nacional, se não tiver partidos aliados lá em Brasília. São 513 deputados. Nenhum partido sozinho elege os 513 deputados para passar todos os seus projetos. Então, ele tem que fazer alianças políticas, né? Então, e muitas vezes ela não reflete o que acontece nos municípios ou nos estados, né? Naquela oportunidade, o PT, para implementar programas importantes como Bolsa Família, por exemplo, como Luz para Todos, programas de geração de empregos como o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, muitos Minha Casa Minha Vida. Para passar no Congresso Nacional, o PT teve que fazer alianças políticas. E o PSD foi um dos partidos que fez aliança política com o PT, tendo um ministério que era o Ministério da Cidade. Mas nós temos uma liberdade total, partidariamente, de nos municípios onde a gente não se entende, né? E naquela oportunidade era o Marco Bertaioli, nós tínhamos críticas ao governo do Marco Bertaioli. Muitas críticas. Eu denunciei várias vezes o governo do Marco Bertaioli, que duplicou o valor do aluguel do Bom Prato, por exemplo, né? Entre outras coisas que ocorreram e que eu fui denunciando. Licitações que eu não concordava, utilização de recursos públicos que eu não concordava. Então, não significa que lá em Brasília não podia ter o PSD no governo para passar projetos nacionais. Mas aqui em Mogi a gente tinha divergência e eu fiquei estou na oposição, naquela oportunidade também, oposição ao governo do prefeito Marco Bertaioli. Ok, vereador. Esse ano o senhor deverá se lançar ou já está se lançando como pré-candidato? Sou pré-candidato à reeleição, né? O PT lançará uma chapa completa com 35 candidatos e candidatas, gente muito boa, gente que tem muita ação política, muita atividade nos bairros, nas comunidades. Nesse momento está todo mundo, diria, de freio de mão puxado por causa da pandemia, mas tem muita gente boa, muitos companheiros e companheiras de vários pensamentos, de várias ações políticas, de vários setores da sociedade, negros, negras, LGBTs, professores, operários, intelectuais, muita gente participando da nossa chapa. E eu sou um deles. Sim. Desejo retornar à Câmara Municipal em 2021, contando com o apoio da população da nossa cidade,
eu já tive a oportunidade de ter esse apoio e hoje sou vereador. Portanto, sou candidato, pré-candidato à reeleição para vereador. O senhor tem mais ou menos um percentual aí de quantos candidatos devem se lançar pelo PT nessas próximas eleições? Olha, agora não é mais permitido coligação proporcional. Os partidos juntavam um montão de gente para ser candidato numa única coligação. Agora é 1,5 o número de cadeiras da Câmara Municipal para cada partido. Então o PT vai ser com chapa completa, 35 companheiros e companheiras candidatos a vereador. Ok, gostaria de abrir apenas um pequeno parênteses, vereadora, que agradecer a todos que estão aqui entrando na live conosco, lembrando que após o encerramento da nosso bate-papo ao vivo aqui, esse vídeo permanecerá no sistema on demand, tanto na página do Guia de Mogi das Cruzes, como também lá na página do Mogi em Debate, e também lá no YouTube, pelo canal Mogi em Debate, perdão, pelo Guia de Mogi das Cruzes e região, vocês vão poder acompanhar na íntegra. De repente, você que está chegando nesse momento, não pegou o começo desse bate-papo muito bacana aqui com o vereador Eduardo Martins, vai poder tê-lo na íntegra. Vereador, existe, desde o do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, aquela velha bandeira onde muitas pessoas picham o PT, falam a respeito do PT, usam isso, inclusive tem um dos pré-candidatos aí que está usando muito isso, quando ele vem inclusive para alguns debates com o próprio Valverde, ele não fala muito dos seus projetos, ele objetivamente ele só fala a respeito de Brasília, sobre o que aconteceu, sobre o que não aconteceu. Como que vocês acreditam que vocês vão conseguir enfrentar isso nas próximas eleições? Ô, Luiz, queria pedir também a oportunidade de fazer o meu comercial, antes de responder. Claro, com certeza, desculpe. Não, tranquilo. Queria pedir a todos os internautas, quem está nos acompanhando, que também curtissem a nossa página aí do Igor Martins, passassem a nos seguir também. Temos lives todas as sextas-feiras, como está tendo aqui às 19 horas, e aos domingos, às 10 horas da manhã, eu faço uma live também, só eu, no caso, e nesse domingo eu vou falar dos 30 anos do Estatuto da Criança e dos Adolescentes. O que isso tem a ver com Mogi? O que o ECA tem a ver com Mogi? Para nos curtir, seguir no Instagram, no Facebook, enfim. Eu queria agradecer, Luiz, pela oportunidade que você está me dando para divulgar também as minhas redes sociais. Veja bem, deixa eu explicar. O PT foi atacado e é atacado pelo que ele fez de bem para a sociedade brasileira. Eu vou te explicar por quê a você e aos internautas que estão nos acompanhando. Quem pagou a dívida externa brasileira? Foi o PT. Bolsonaro está queimando 370 bilhões de dólares. Quem acumulou essas receitas? Foi o PT. Na gestão de quem descobriu uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, que é o pré-sal? Foi no governo do PT. Quando é que nós tivemos o menor índice de desemprego da história? Em torno de 4%. Tá? Pleno emprego. Foi no governo do PT. Quando é que nós tiramos o Brasil do mapa da fome da ONU, tirando 30 milhões de pessoas da pobreza? Foi no governo do PT. Quem implementou o projeto de transposição das águas do Rio São Francisco para matar a sede de milhões de nordestinos, um projeto que desde Dom Pedro queria fazer? Foi o PT. Foi o PT. Quem criou o programa Luz para Todos, Fome Zero, Minha Casa Minha Vida? Foi o PT. Quem, durante todos os anos do governo do PT, teve crescimento real do salário mínimo? Foi nos governos do PT. Então, o PT paga pelo que ele fez, pelo que ele fez de bom. E a elite brasileira e pessoas que não se conformam e vê o próximo bem, vê a empregada doméstica ter o mesmo celular da patroa, o tênis do filho da doméstica ter o mesmo tênis do filho da patroa, o filho da doméstica entrar na universidade com o ProUni, e às vezes o filho da patroa
não conseguir entrar, isso gerou um ódio na sociedade. Um ódio. Então, algumas pessoas odeiam o PT porque não admitem ver o filho do pedreiro ir para a universidade, onde saiu o filho do médico. Então, nós pagamos pelo que nós fizemos de bom. Para concluir meu raciocínio, pedalada fiscal para caçar a Dilma foi uma invenção. Não acharam um centavo em contas fora do Brasil, como estão achando do Serra, né? E de outras autoridades que acusaram o PT, Serra, Aécio, Gedel Vieira Lima, e por aí vai. Então, o que acontece? Inventaram um motivo para caçar o PT, porque o Brasil via uma ascendência de acabar com a miséria, de inclusão social, de direitos iguais para as pessoas. Então, o que aconteceu? Inventaram essa história para estancar uma melhoria na qualidade de vida do povo brasileiro. O que a gente vê hoje? Desemprego deve estar a 20%. O que a gente vê hoje? Salário mínimo congelado. O que a gente vê hoje? Volta da miséria e da fome. É o que a gente vê hoje. É pandemia, doença, é miséria, é fome. Então, não dá para dizer que o PT fez mal para o Brasil. O único governo, em todos os outros, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, os militares, ninguém fez mais pelo Brasil do que fez o Partido dos Trabalhadores e os governos do PT. Saindo um pouco desse âmbito nacional, vereador, desse panorama que o senhor traçou, ainda assim existe, como eu disse ainda há pouco, uma vida. Eu até votaria no Rodrigo Valverde se não fosse o partido dele. Então, a minha pergunta, ela vai não em relação até mesmo, né, ao se o PT errou ou se o PT não errou, mas como vocês pretendem lidar com isso? Inclusive, é uma coisa que eu converso muito com o próprio Rodrigo Valverde, inclusive. Nós temos... O único mecanismo que nós temos é o do convencimento. É explicar para as pessoas passarem a raciocinar. Né? Vamos pegar o Michel Temer, que ficou pós-Dilma. O que ele fez para o Brasil? Ele tirou direitos trabalhistas e direitos previdenciários. Veio agora o Bolsonaro. Reforçou a retirada de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, o desemprego aumentou, o salário mínimo está congelado. Né? Então, o que nós vamos dizer é o seguinte para a população. A população é que foi golpeada. Quem sofreu um golpe foi a população. O que faz bem para o Brasil é o PT. Agora, houve todo um mecanismo, todo um instrumento. A Rede Globo falava dia e noite contra o PT. A Folha de São Paulo, a Veja. Né? Redes sociais que agora a gente vê que eram não é séria como é a sua, que é fake news, que é página do ódio. Então, isso tudo foi construído. Nós temos que desconstruir essa grande mentira, essa grande verdade. Satanizaram o PT. Então, nós temos que mostrar que quem fez bem para o Brasil está provado com números. Eu não estou inventando. Aonde tinha menor desemprego? Aonde as pessoas podiam comprar carro? Aonde as pessoas podiam comprar picanha? Aonde as pessoas podiam viajar de avião? Fala que o PT quebrou o Brasil, mas como quebrou se deixou 370 bilhões de dólares de reservas cambiais? Deixou o pré-sal, né? Deixou várias indústrias. O Brasil já estava disputando lá fora concorrências internacionais na construção civil, na indústria naval. Tínhamos uma indústria de aviação que era a Embraer própria, que foi vendida. Né? Tínhamos a Petrobras, que tinha o monopólio de exploração do pré-sal, que era a única empresa, uma das poucas, só duas, a empresa norueguesa de prospecção de petróleo e a Petrobras, que consegue prospecção de petróleo em águas profundas, que é o pré-sal.
Então, como é que alguém vem falar que esse partido fez mal para o Brasil? Collor fez bem para o Brasil? Temer fez bem para o Brasil? Itamar Franco fez bem para o Brasil? Fernando Henrique Cardoso fez bem para o Brasil? Todos deixaram altas taxas de desemprego, todos deixaram dívida externa alta, todos deixaram salário arrochado. Então, nós vamos discutir isso com a população. E eu discuto isso todos os dias, olhando o olho no olho e dizendo quem mais fez pelo Brasil, e eu quero que alguém prove o contrário, foi o Partido dos Trabalhadores. Quero que alguém prove o contrário. Diga um grande feito do Fernando Henrique Cardoso. Diga um grande feito do Temer. Diga um feito do Bolsonaro. Ninguém vai encontrar. Agora, do PT eu falo. É ProUni, Luz para Todos, Fome Zero, pré-sal, pagar dívida externa, crescimento real de salário, transposição de águas do Rio São Francisco, Luz para Todos. Eu falo um monte de coisa, programa de cisternas. Eu fico aqui a noite toda falando de programas exitosos que melhorou a vida do povo. Tá? E eu vou falar isso para a população. E vou perguntar, olho no olho. Fala um bom do Fernando Henrique Cardoso. Fala um bom do Collor. Fala um bom do Itamar. Fala um bom dos militares. Ninguém vai falar. Aqui não tem o que falar. Né? Então nós estamos pagando pelo bem que fizemos para o povo. E o povo votou nos seus inimigos, nos seus adversários. Vários desses programas acabaram. Mogi teve o maior programa de casas populares da sua história. Salvo engano, mais de 6.000 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. Nenhum governo fez mais. Se você vai na Kaoru Hiramatsu, aqui perto do Jardim Aeroporto, você vai encontrar um volume de casas. Se você vai em Jundiapeba, você vai encontrar outros. Se você vai aqui perto da Avenida Japão, você vai encontrar outros, né? Outros inúmeros conjuntos habitacionais. Então, não dá para dizer que o PT fez mal. Se você vê o túnel, foi dinheiro dos governos do PT. Se você vê as estações de tratamento d'água que Mogi tem e de esgoto, foram dinheiros do governo do PT. Se você vê a Avenida das Orquídeas em Jundiapeba, ainda foi dinheiro, recursos vindos da presidente Dilma. Então, não tem como. Se você vê canalização de córrego, Avenida Júlio Simões, córrego Lava Pés para da Praça do Habibs, tudo foram dinheiro, recursos dos governos Lula e Dilma. Então, nós vamos discutir isso com a população. Sim, porque o senhor acredita, vereador, que com esses feitos que o senhor passou aqui hoje para nós, passou ainda há pouco, desculpe, com tantas essas melhorias, e isso vindo dos governos petistas, como o senhor salientou ainda há pouco, isso não se reflete nas urnas da cidade de Mogi das Cruzes? Não só em Mogi, como também o Haddad não ganhou a presidência da República, porque a elite brasileira fez um conluio com os grandes meios de comunicação. Leia-se Rede Globo, Record, Bandeirantes, SBT, Folha de São Paulo, Veja, para demonizar. Esse partido não presta, esse partido é de ladrão, esse partido fez mal para o Brasil. Por quê? Porque não tinha desemprego para ter mão de obra reserva, para eles deitar e rolar. A empregada passou a ter direitos. No Nordeste, o caminhão-pipa foi perdendo a importância para trocar água por voto. A cesta básica para comprar voto e eleição foi perdendo a importância, que a pessoa tinha um cartão para ir na Caixa Econômica Federal sacar o seu dinheiro do Bolsa Família. Então, houve toda uma orquestração e que colocou na cabeça, inclusive, da pessoa pobre, beneficiária do Bolsa Família, ou que o filho está na universidade a partir de um programa de inclusão com cotas, né, para negros, afrodescendentes, indígenas. Então,
ele começou a atirar em si mesmo. Ele começou a usar o argumento do opressor contra si mesmo. Começou a atacar aquilo que o beneficia. Era comum a gente ir no bairro, uma pessoa que recebia o Bolsa Família falar mal do PT, porque ouviu na Rede Globo, porque ouviu o William Bonner repetir várias vezes, prepararam a condenação do Lula, Sérgio Moro, Rede Globo e os procuradores da Dallagnol prepararam. Depois, o Intercept Brasil mostrou que era um jogo combinado entre juiz e promotor para colocar o maior líder político do Brasil na cadeia. Tudo um jogo para orquestrar. Condenar o Lula, demonizar o PT, porque para os banqueiros, para os grandes empresários, para os grandes meios de comunicação, para a elite brasileira, o PT não fazia bem para o Brasil, porque estava melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Essa que é a verdade. Então, nós vamos trabalhar e já percebemos que esse clima está mudando. Para muita gente, a ficha caiu. Bom era na época do PT. Já conseguimos ouvir isso já. Antes não ouvíamos. Muita gente está caindo a ficha e percebeu que quem foi golpeado não foi a Dilma, foi o Brasil, foi o povo brasileiro. Ainda em cima disso, vereador, nós tivemos aí, último final de semana, se eu não me engano, essa pesquisa, que eu estou compartilhando na tela, inclusive, que o jornal Diário de Mogi publicou, onde eu volto a dizer que, inclusive, apesar desses feitos que o senhor destacou, o Partido dos Trabalhadores ainda não consegue emplacar ali uma margem, né, dentro dessa pesquisa que foi divulgada até então, onde apresenta o Rodrigo Valverde em terceiro lugar com 6%, o Caio Cunha em segundo, e o atual prefeito Marcos Mello em primeiro lugar. O que o senhor poderia destacar a respeito dessa pesquisa? Olha, eu li a pesquisa, li inclusive as perguntas da pesquisa. É uma pesquisa estranha no seguinte sentido. Você não pode colocar no meio de uma pergunta os feitos de um prefeito. Você não pode colocar. Lá tem pergunta. O que você acha da construção da maternidade, por exemplo? Está lá. Está lá na pergunta. Né? É óbvio que a população vai dizer, eu acho maravilhosa, eu acho boa. Né? E tal. E quem que você vota para prefeito? Depois na estimulada e na espontânea. Então, primeiro, eu quero discordar um pouco da metodologia das perguntas que foram feitas nessa pesquisa. Essa pesquisa, então, ela, ao meu ver, acabou induzindo o eleitor a mostrar uma posição que não é real. Então, mas pesquisa é um retrato do momento. Pesquisa, como dizem os especialistas, é uma fotografia do momento. Esse é um momento que a prefeitura distribuiu mais de 20 mil cestas básicas do governo do Estado de São Paulo. Esse é um momento em que existe um alto índice de exposição do prefeito nas redes sociais, na imprensa da cidade, falando do coronavírus. Então, é um momento especial. Eu acho que depois que isso passar, quando a campanha começar, eu acredito muito, muito na força do nosso companheiro e candidato Rodrigo Valverde, na sua disposição, na sua história de luta, na sua ação no IPTU. Foi fundamental para derrubar o IPTU daqueles índices que o prefeito queria impor 2 anos consecutivos. Eu também tive uma participação junto nessa luta. Eu acredito muito que, se esses números aí forem reais, nós iremos revertê-los e o Rodrigo vai para o segundo turno, com certeza. E como o senhor vê os adversários em si? Dá para fazer uma análise do embate desses 4 pré-candidatos, aí não a respeito de números, mas umas observações, até mesmo pela sua experiência política, já no segundo mandato como vereador, e eu sei também como presidente aqui do Sindicato dos Papeleiros, se eu não me engano, o senhor teve durante alguns anos. Não, eu não sou mais, o companheiro Márcio Cruz, mas fui 4 mandatos presidente. Sim. Então, eu vejo da seguinte maneira, Luiz.
O prefeito Marcos Mello, vamos pegar lá, segundo as pesquisas, está em primeiro lugar, ele vive uma luta para ver se ele é candidato, né? Essa é a verdade. Porque o Marco Bertaioli tem se colocado aí publicamente contra a reeleição dele, inclusive ameaçando ser candidato. Então, primeiro ele tem que travar uma luta para ver se ele é candidato. Então, ninguém sabe o que vai acontecer. O Caio Cunha, ele é oposição agora. O Caio Cunha, o mandato passado, ficou inteirinho junto com o governo do Marco Bertaioli. E ajudou, defendeu, votou e ajudou a eleger o Marcos Mello. Momentaneamente, ele está se posicionando como oposição, vendo que o Marcos Mello eleitoralmente não estava bem. Na verdade, eu identifico como um bloco só. E aí fica o Rodrigo Valverde, que eu acho que é o único candidato, de fato, que apresenta uma proposta diferente de gestão, né? Então, o Rodrigo, ao meu ver, vai apresentar um projeto de governo que já está sendo construído com um cunho social muito forte e de desenvolvimento também. Por isso, eu acredito muito na ida do Rodrigo para o segundo turno, e eu acho que o vereador Caio com o Marcos Mello vão acabar se confundindo como único projeto. Vai restar para a população dois caminhos, que é o Marcos Mello, se conseguir ficar na cadeira, porque o seu padrinho político quer tirá-lo, e o Rodrigo Valverde. Essa é a minha análise. E quanto ao candidato Felipe Lintz, que se autodeclara, inclusive como fez aqui na live conosco, aqui como Bolsonaro de Mogi das Cruzes, o senhor acredita que não entra na briga entre esses quatro, como até mesmo diz a pesquisa? Eu não acredito, porque é uma pessoa muito inconsequente, né? A população não vai apostar em algo inconsequente, né? Vai apostar em algo que tem equilíbrio, né? Equilíbrio político. O Rodrigo Valverde, ele tem equilíbrio político, ele tem história, né? Ele é um advogado de êxito na sua profissão, é vereador, né? Tem experiência política, já assessorou deputados, câmaras municipais, então ele tem bagagem política para ser prefeito da cidade, né? Eu acho que, inclusive, falar do Bolsonaro hoje é uma perda de tempo, uma pessoa inconsequente, irresponsável, né? É uma pessoa que está levando o Brasil para o buraco, né? O buraco não só econômico, né? E também um genocida, porque milhares de brasileiros estão morrendo devido à sua inconsequência. Ele quer dar uma de médico, receitando cloroquina, não é médico. Ele mantém um ministro que estudou logística na saúde, está no quarto secretário da Educação. Educação é uma coisa fundamental para o Brasil, né? Então, quem se alinha, quem defende algo dessa natureza, como é o Bolsonaro, não tem a menor condição para governar uma cidade. Essa é a minha visão. O senhor pretende, além da sua candidatura e como pré-candidato a vereador, também prestar um suporte dessa sua experiência na linha de frente da campanha do pré-candidato a prefeito Rodrigo Valverde? Com certeza, já estou ajudando, né? Nós já temos dialogado muito sobre o programa de governo, né? Teremos um programa de governo dos partidos aliados. Nós já debatemos na Câmara Municipal os temas da cidade, do orçamento da cidade, né? SEMAI, PREM e o orçamento principal, que é o da Prefeitura. Nós já estamos olhando para frente o futuro da cidade, muito preocupado com o empréstimo de 400 milhões atrelado ao dólar, negócio extremamente perigoso. Nós já estamos olhando para isenções milionárias que tem na Prefeitura de várias empresas. Nós já estamos olhando em contratos milionários, como do lixo, do ônibus, enfim. Então, acho que nós temos que... eu já estou contribuindo, ajudando,
e apontando ideias para um bom programa de governo para governarmos Mogi das Cruzes. Vereador, saindo um pouco da questão do âmbito das eleições e voltando à realidade de hoje, que nós temos aí, inclusive, aí uma pandemia ainda, que a gente não pode dizer que terminou, nem que é um pós-pandemia ainda, mas que está tendo um certo relaxamento. Como estão sendo as discussões dentro do plenário da Câmara Municipal a respeito dessas normas, essas normativas que a cada semana se modificam? Olha, Luiz, é preocupante o momento que o Brasil vive e que Mogi também vive. Eu vou explicar por quê. Mogi, só da fase amarela, laranja, me desculpe, para cá, já teve 77 mortes. Todo outro período na fase vermelha, salvo engano, são números que eu estou puxando na memória, teve 189 mortes. Durante a primeira fase, a fase vermelha, a fase crítica, que estava praticamente tudo restrito, 189 mortos. Depois, de 15 de junho até agora, que a fase laranja, teve 77 mortes. Se você multiplicar 77 por 3, dá 220 e poucas mortes, né? Contra 189 que teve na vermelha. Ou seja, Mogi está crescente o número de mortes. O número de contágios também está crescente. E vai se abrindo, vai se abrindo, vai se abrindo. Preocupante. Então, nós entendemos a angústia dos comerciantes, nós entendemos a angústia das pessoas, mas nós temos que olhar para a vida das pessoas. Vida das pessoas. Quem está falhando não é os comerciantes, o micro e pequeno empresário, nem a indústria. Quem está falhando não são as pessoas. Quem está falhando é o poder público. O poder público. No mundo inteiro, o poder público entrou forte para ajudar as pessoas nesse momento difícil, para elas ficarem em casa. Né? Crédito para pequena e microempresa não tem. Programas mais fortes de apoio às pessoas para que elas permaneçam em casa não tem. Aí as pessoas começam a ficar angustiadas. Eu propus, e o vereador Rodrigo Valverde, que do 1 bilhão e 800 milhões de reais de orçamento municipal, tivesse uma ajuda municipal em dinheiro para a população. Não teve. Tivesse uma ajuda de apoio financeiro para pequena e microempresa. Não teve. Por exemplo, tivesse um programa de apoio às famílias para que essas famílias conseguissem também se cadastrarem no programa do governo federal, porque milhares não conseguiram cadastrar. E o município não deu o suporte que deveria dar para gente sem internet. Desculpe, para pessoas que não têm habilidade para mexer com o aplicativo. Então, faltou apoio do poder público municipal para as famílias. Faltou apoio para o pequeno e microempresário. Faltou apoio para o comerciante. E aí, a pressão veio sobre a Câmara Municipal e sobre a Prefeitura. Aí foi abrindo, abrindo, abrindo. Foi fazendo vistas grossas para coisas que já estavam descumprindo as normas. E aí você vê, em 30 dias, 77 mortos. Se você vê no gráfico, no mês que abriu para a fase laranja, fez isso. E o que vai acontecer agora? Queira Deus que esteja errado. Que se o gráfico mantenha-se reto, não aumente o número de contágios e o número de mortos. Mas então eu defendo que tenha muita prudência nessa volta, que não seja algo indiscriminado, que aumente a frota de ônibus. As empresas de ônibus estão reduzindo a frota e está acumulando o número de pessoas que não está garantindo distanciamento social. Nós fizemos uma proposta de ninguém de pé
banco sim, banco não estão cumprindo isso, né? Então, o poder público municipal, infelizmente, está falhando, como o estadual e o federal. O federal, muito mais. O governo Bolsonaro tem sido uma irresponsabilidade louca. O presidente da República, que ainda tem, segundo as pesquisas, 30% de apoio popular, estimular as pessoas a irem para a rua, ele próprio não respeitar o distanciamento social, né? Quase todo o seu ministério contraiu o coronavírus, ele dá entrevista para veículos de comunicação selecionados por ele, sem democracia, portanto, sem a participação de toda a imprensa, tirar a máscara. E assim vai. Então, infelizmente, o Brasil não está conseguindo conduzir bem esse momento de pandemia, e Mogi das Cruzes também. Espero estar errado, mas daqui a 2 meses, quando juntar os 3 meses de abertura, infelizmente, vai ter mais mortos do que durante a fase vermelha, que estava tudo fechado. Como o senhor acredita que vai ser lidar com isso durante as eleições? E durante as campanhas, sobretudo? Olha, primeiro, esse instrumento que a gente está usando aqui, né, que você tem muita habilidade de usar no Guia de Mogi, no Mogi em Debate, né, na TV Fato, vai ser muito utilizado, né? As redes sociais vai ter um peso gigantesco, gigantesco. Porque aquela forma tradicional de fazer reuniões, de cumprimentar as pessoas, de tomar o cafezinho na cozinha da Dona Maria, enfim, aquele método tradicional, infelizmente, não vai poder ocorrer até chegar a vacina. E ela não vai chegar, acho que até novembro, né? Então, nós vamos ter que utilizar muito esse mecanismo, né? E pouquíssimo trabalho de contato próximo, pouquíssimo, né? As pessoas que quiserem, que se dispuserem, vai ter que ser reuniões pequenas, né, seguindo todas as orientações, álcool gel, máscara, no quintal, em ambiente aberto, né, sem comprometer a segurança da saúde das pessoas. O nosso mandato já vem se preparando para uma campanha virtual, né? Por isso que eu disse que todas as sextas-feiras fazemos uma live, aos domingos também, fazemos as nossas postagens nas redes sociais, divulgamos nosso trabalho nas redes sociais. Para quê? Para que a população possa se nortear o seu voto a partir de conteúdos, mas verdadeiros. Porque rede social é um perigo. Nela tudo pode parecer bonito, né? Quem não fez nada vai parecer que fez um monte de coisa. Porque as redes sociais, elas... Tá aí os fake news, né? As mentiras, né? Então, a população tem que fazer um pente fino, olhar com um olhar de lupa para identificar mentirosos, né? Gente que nunca fez nada, que sempre trabalhou contra o povo, mas nas redes sociais vai aparecer tudo bonitinho. Então, vamos ter que utilizar muito esse instrumento das redes sociais, da comunicação virtual. Mas, no caso nosso, se me permite, nós tivemos um lastro, uma história, né? Lutamos contra o aumento do IPTU, lutamos contra o aumento do ISS, contra o aumento da conta d'água, denunciamos coisas irregulares na prefeitura, fazemos o debate da defesa da vida na Câmara Municipal, da defesa da criança e do adolescente, comissão que eu faço parte, do idoso, né? Então, nós temos aí uma história para contar com muito orgulho, sem precisar maquiar nada, sem precisar inventar nada. Só a verdade. Com certeza. Vereador, antes de nós encerrarmos a nossa live, muito proveitosa, inclusive, gostaria de deixar um recado a todos, mais uma vez,
que esse conteúdo estará disponível depois, on demand, aqui na página do Guia de Mogi das Cruzes, lá no grupo do Mogi Debate, também no canal do Guia de Mogi das Cruzes e Região, lá no YouTube. E também das páginas do vereador e do IGS, com certeza, que ele vai destacar mais uma vez para nós daqui a pouco, para que todos possam se inscrever, curtir, ou pelo menos acompanhar os projetos que ele está realizando aí frente à Câmara Municipal, junto lá com toda a sua equipe. Mas eu gostaria que o senhor deixasse aí, vereador, a sua mensagem final a todos que estão nos acompanhando e vão nos acompanhar ainda por aqui. Luiz, primeiro, dizer que o trabalho que você desenvolve é muito importante. Você leva a informação, e a informação verdadeira, isso que é fundamental. As redes sociais estão cheias de mentira. Várias páginas do Bolsonaro foram tiradas do ar pelo Facebook, pelo Instagram, porque eram páginas mentirosas. Gente de dentro do Palácio do Planalto disseminando mentiras. Gente do gabinete dos filhos dele disseminando mentiras. Essas mentiras tiveram consequências gravíssimas. Quais foram? Levar alguém para a presidência da República na base da mentira, do fake news. Páginas de fora do Brasil, páginas da Polônia, páginas de outros países aí. Então, a informação verdadeira, ela é fundamental. Então, você que está nos acompanhando, de fato, né, o Guia de Mogi das Cruzes, que é a página que o Luiz Felício administra, página séria, o Mogi Debate, a TV Fato, e as nossas páginas também. Queria pedir para que você curtisse, seguisse a nossa página do vereador e do IGS, o nosso Instagram, e acompanhasse também as nossas discussões às sextas-feiras, como é essa hoje, e aos domingos, às 10 horas da manhã. A gente sempre procura linkar um tema de importância nacional com a nossa realidade local. A reabertura do comércio. Nós falamos como é que estava a pandemia em Mogi. Quantos foram os mortos no último mês, os infectados, como é que está o índice de ocupação das UTIs. Volta às aulas, quantas crianças nós temos em Mogi, quantas escolas nós temos, quantos professores nós temos, qual o risco de contágio. E domingo agora vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar da situação das crianças em Mogi das Cruzes. Então a gente sempre procura linkar a realidade nacional com a realidade local. Então, eu quero aqui dizer, como o Luiz abordou, essa live vai ficar nas redes sociais. Então, compartilhe e curta. Acompanhe o nosso mandato, saiba o que nós estamos fazendo, não só o nosso. Você deve ver o que os outros vereadores também estão fazendo. Porque o vereador, ao ser eleito, ele representa toda a população, não só as que votaram nele. Por isso, veja o voto dos vereadores. Veja o voto dos vereadores agora, na hora que aumentou a alíquota de desconto na folha de pagamento do INSS para os servidores públicos. 7 mil servidores públicos, pulou de 11% para 13%. Eu votei contra. Procura saber. Eu votei contra os 2 aumentos de IPTU. Eu votei contra o aumento de ISS. Eu votei contra a isenção de ISS para as empresas de ônibus, sendo que o pipoqueiro não tem isenção de ISS, o cabeleireiro não tem, mas a empresa de ônibus tem. Eu votei contra esse empréstimo de 400 milhões atrelado ao dólar. Eu votei contra a doação de área pública para grandes corporações em Mogi das Cruzes. Então, procura saber a nossa postura. E se você só vai saber se você vasculhar, procurar ver as ações dos vereadores e a nossa ação. Por isso, para concluir, eu quero agradecer, Luiz Felício, dizer que programas como esses que você desenvolve são vitais para formar a opinião da população. A opinião verdadeira, sincera e transparente. Quero agradecer a todos e todas, mais uma vez pedir para compartilhar essa live
e dizer que estamos aí prontos. Qualquer outro convite, estaremos presentes. Muito obrigado, Luiz. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez a todos que participaram aqui nos comentários, inclusive aí colocando várias colocações que com certeza o vereador vai observar depois, creio eu, vai responder as perguntas aqui que o pessoal deixou aqui no chat, sua equipe também. E hoje não para, às 21 horas nós teremos outra live com a coach Wanda Calvente falando a respeito de qualidade de vida. Na próxima semana também não para, teremos vários outros convidados passando por aqui. Boa noite a todos e boa noite, vereador Eduígues. Boa noite, Luiz. Muito obrigado por tudo. Um abraço. Deixa eu só finalizar.